Olá pessoal, estou aqui de volta, professor Eduardo, para mais um momento de construção do conhecimento. Hoje vamos tratar sobre a hidrogeografia oceânica e balanço hídrico, como parte 1 da aula desta semana, a aula 3 ou a semana 3. Então, quais são os nossos objetivos? Temos aí como objetivo compreender os princípios e aspectos da hidrogeografia oceânica, analisar a importância dos oceanos no ciclo hidrológico global, estudar os conceitos e equações do balanço hídrico, aplicar um exemplo prático baseado no sistema aquífero Urucuia, e também vamos ter conhecimento sobre o que vem a ser efetivamente a hidrogeografia oceânica. Então, o que ela estuda? Qual é o objeto de estudo dela? É a dinâmica das águas oceânicas, tá? E a influência que essa dinâmica vai exercer sobre o clima, né? E, consequentemente, no ciclo da água, né? O ciclo hidrológico. Então, quais são os principais temas que a gente precisa ter conhecimento? São as correntes marítimas, são as marés, a interação oceano-atmosfera e também a importância na regulação climática global. Bom, vamos agora também tratar sobre esse oceano e o ciclo hidrológico. Então, nós sabemos que os oceanos, segundo alguns autores, eles são responsáveis por cerca de 86% da evaporação global. Né? E são grandes reservatórios de calor e umidade. É evidentemente que a gente sabe que a água é condutora de calor. E a troca oceano-atmosfera que vai influenciar nas precipitações e nos padrões climáticos. Tá? E, por fim, a conexão direta com rios, aquíferos e águas subterrâneas. Então, o que é preciso a gente ter ideia sobre o balanço hídrico? Então, o conceito principal dele, o entendimento que nós temos que ter, que balanço hídrico, ele corresponde à relação entre entrada, saída e armazenamento de água em uma determinada bacia hidrográfica. E a equação dela é representada desta forma. TR é igual a P menos Q menos ΔS. Então, o que significa essas iniciais? Então, a ETR é a evapotranspiração real. O P, nós temos aí, é precipitação. O Q é a vazão. E o ΔS vai ser a variação do armazenamento. Ok? E a gente tem aí esses elementos que são representativos, né, e são as definições de cada elemento dentro da fórmula da evapotranspiração real. Então, a ETR ela é representada por essa equação. Então, como a gente vai vivenciar um exemplo prático, então vamos fazer alguns cálculos aqui para a gente ter ideia. Então, o exemplo vai ser o sistema aquífero de Urucuia entre 2002 e 2022. Então, quais são os dados médios anuais que nós temos? A gente tem aí a precipitação de 1.102 milímetros ao ano. Nós temos aí uma vazão de 175 milímetros ao ano. E nós temos uma variação de armazenamento de menos 137 milímetros ao ano. Então, aplicando essa equação, a gente vai ter a evapotranspiração total, ele vai ser igual a 1.102 menos 175 menos 137. Qual vai ser o resultado? 1.064 milímetros ao ano. Então, esse resultado, quando ele está muito próximo ao valor médio de 935 milímetros ao ano, encontrado no estudo. Esse estudo vocês vão ter através do artigo científico. Então, com esse exemplo, a gente vai ver que ele é bem próximo ao valor médio do estudo que foi realizado. Vocês vão comparar isso com o artigo científico que está disposto aí na nossa semana, tá? É só fazer uma leitura do artigo e aí vocês vão ter a ideia do que o professor está se referindo nesse complemento aqui da nossa aula. Então, discutindo e analisando isso, nós temos tendência de redução nas componentes do balanço hídrico. Quais são as componentes? A precipitação, a vazão e a variação de armazenamento. Então, a vazão e armazenamento apresentaram declínio significativo. E as mudanças no uso do solo, a redução de 15% de áreas naturais e o aumento de 15% das áreas agropecuárias. Então, tudo isso, essa dinâmica da utilização, né, das áreas, né, do solo, isso interfere efetivamente na evapotranspiração total, quando a gente vai fazer o cálculo dos balanços hídricos. Tá? E aí isso ocasiona o quê? Um impacto direto no ciclo hidrológico e, evidentemente, na disponibilidade da água subterrânea. Então, se eu diminuir no espaço de aquíferos e etc.,
Consequentemente, eu vou interferir no ciclo hidrológico, ele vai tender a ser a menor e, consequentemente, a gente tem uma oscilação aí no volume e na quantidade das águas subterrâneas. Okay? Algumas referências utilizadas nesse momento, nessa apresentação, né? E aí vocês vão ter aí como sugestões para novos estudos, né? Os impactos das mudanças climáticas no balanço hídrico, a modelagem integrada oceano-continente, o uso sustentável dos recursos hídricos subterrâneos. Tá? E aí o que é que o professor sugere a vocês? É uns estudos paralelos com relação a essas sugestões dadas aqui, e aí vocês busquem em artigos científicos, vocês vão buscar na literatura elementos e instrumentos que vocês vão perceber que podem ser utilizados para facilitar a vida do geógrafo quando a gente está fazendo uma análise, um mapeamento das bacias hidrográficas, né, que a gente encontra no nosso país, por exemplo. Tá? A parte 2 da nossa aula, a gente vai tratar de análise morfométrica. Então, vocês terão esse momento e o segundo momento, no outro vídeo aula, vocês vão ter essa análise morfométrica. Bons estudos para vocês, até a próxima, fiquem com Deus e contem comigo sempre.